47, faço 48. Já sou vovô, caralho. Brincadeira, né? Mas de longe eu já enxerguei uma enxerguinha lá no fundo. Os cabas fortes aí da Clabinha, entendeu? Tô enxergando bem aqui. É bom que eles vão ouvir o recado. Mas, gente, é o seguinte. Vamos estabelecer o nosso processo hoje aqui. Já peço desculpa pelo som. O som tá começando a cortar aí, não ajuda, tá certo? Vem, desliga aí, Fábio. Tá dando microfone aí, ok? Mas é assim, cooperada, vamos tentar estabelecer o nosso critério aqui hoje pra gente separar algumas coisas. Por exemplo, o objetivo hoje aqui é seguir um rito, seguir um edital de convocação. Fábio, por favor. Não, só o seguinte. Porra, tá funcionando. Porra, Celso, tu já botou a mão no microfone e cagou a merda aqui, hein? Pelo amor de Deus. Tava funcionando, não tava? Tu tá com muita... Brincadeira, hein? Aquele mentiu pra você. Me dá um... Tem outro microfone ligado aí, hein? Bom, gente, foi circulado um jornalzinho aí com vocês. Esse jornal, só pra gente entender, isso aqui é um documento. No jornal existe um edital de convocação que está convocando a Assembleia. Ontem nós fizemos lá em Ortigueira com o pessoal que está construindo lá a ferrovia. Então isso é um documento, é o nosso primeiro passo em relação à negociação. Outra coisa, está circulando uma lista de presença em que os companheiros devem assinar todas as listas que estão circulando. Isso também é um outro documento. Vamos explicar isso. Nós estamos aqui para continuar a estabelecer um processo de negociação com o subcomitê de várias empresas aqui que prestam serviço para o projeto do Puma. O ideal é a gente construir uma negociação numa boa. Tentar chegar num acordo. Um acordo pressupõe que é bom para os dois lados. Não pode ser só bom para nós, é bom para eles. Nós queremos que seja bom para nós. Certo? Mas pressupõe dos dois lados. A gente parte do ponto de vista que a gente vai estabelecer uma negociação e vamos chegar num acordo. Isso é o lado otimista do processo. Mas isso não quer dizer que a gente possa chegar lá e ter um acordo. Se não tiver um acordo, aí sim o pau vai comer. A madeira vai cantar. Então, quando uma negociação pode não chegar no resultado satisfatório, principalmente para nós trabalhadores, isso significa que a gente vai ter que ir pro cacete com os caras. Vai ter que ir pra greve. E se tiver que bancar uma greve, para bancar um acordo aí, bancar ou não bancamos? Vai ter pão na greve, todos nós! Ótimo. Só que é legal a gente falar aqui, todo mundo falando a mesma linguagem. Mas tem uma outra coisa por trás, que aí sim, cabe a nós, os dirigentes sindicais, mais os seus jurídicos, fazer a coisa de forma legal. Então, eu estou falando de uma greve. Pô, para chegar na greve, nós temos que primeiro construir os caminhos. E os caminhos estão sendo construídos. Primeiro, o edital de convocação. Segundo, a lista de presença que está rolando. Terceiro, a ata que nós vamos ter que registrar aqui daquilo que a gente vai discutir com vocês. E pensando no insucesso das negociações, na pior das hipóteses, se não tiver acordo aí com o subcomitê das empresas, para a gente poder fazer a greve, o sindicato tem que estar calçado. E quando eu digo calçado, é calçado legalmente. Ok? Então significa que o nosso processo, inclusive, pode parar no tribunal, na Justiça do Trabalho. E perante o juiz não tem esse negócio de disse-me-disse. É documentação, é preto no branco. Então, se o sindicato não tiver a lista de presença, como é que o sindicato comprova que fez a Assembleia? Certo? Então, por isso que é o edital de convocação, por isso que tem a lista de presença e, além de tudo, se vier a acontecer a greve, o sindicato também tem que seguir a Lei 7783, lá no seu artigo 3º deixa bem claro. Frustradas as negociações, ou seja, se não tiver acordo, o sindicato ou os sindicatos devem comunicar às empresas 48 horas de antecedência antes de deliberar, antes de iniciar o movimento paredista. Esse simples documento
Se deixar de fazer, já caracteriza ilegalidade da greve. Ilegalidade se trata de ilegal, por falta de documentação. Mas nós sabemos os passos e nós não vamos dar bobeira em relação a isso. Então, portanto, eu estou pedindo, por favor, assinem todos essa lista de presença. Porque a lista de presença a gente está aqui fazendo para a gente se defender posteriormente lá no tribunal, se for o caso. A gente tem que apresentar para o juiz, desde o passo do edital de convocação, a lista de presença da Assembleia, a ata da Assembleia, as atas de negociações que vão ocorrer junto com as empresas aqui dentro, porque são essas atas que vai mostrar que as partes buscaram entendimento e se não houve entendimento, aí sim a gente volta para deliberar sobre a greve. Tá certo? Então, só para vocês entenderem que esse é o processo. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo. Hoje, o objetivo e a convocação da Assembleia, ela é específica. Nós estamos aqui para discutir a pauta de reivindicação, que é a continuidade do acordo que nós vamos tocar exatamente. Isso não quer dizer que a gente não trate dos outros problemas. Então é isso que eu quero separar com vocês aqui em dois tempos. Primeiro, é a discussão específica da pauta. E o segundo é que nós temos aqui vários problemas relacionados da Aniplan, da R Franco, da M. Roscoe, da IOSH, de A, de B, de C, do caralho a 4. Tem vários problemas aqui dentro. O nosso pessoal, a nossa companheira Tatiana, que estava aí embaixo, tá certo? Ouvindo a reclamação dos trabalhadores e anotando. E os companheiros que estão fazendo os bilhetinhos estão botando esse problema, mas identifica o diabo do gato, rapaz. Você não identificar o diabo do gato, como é que a gente vai adivinhar? Aí fudeu, né, velho? Então bota lá, gato, tal, e aí apresenta o problema. Uma vez identificar todos esses problemas, a gente vai distribuir aqui. Tem coisa que é do céu, tem coisa que é do lado de cá. Os gatos que tiver do nosso lado, Enéas, Aniplan, o diabo a 4 que tiver, não, Jota, Maluceno, o pau vai comer nela separadamente da negociação. A negociação nós vamos fazer aqui é o comitê dos sindicatos e sentar com o comitê, o subcomitê das empresas. Isso é um processo diferenciado. Os problemas do gato do dia a dia, isso nós vamos fazer durante a obra inteira, meu rei. Não é na negociação, tem que misturar, senão não vai ter negociação. Tá certo? Então, os problemas do dia a dia está sendo levantado aqui, nós vamos apurar e nós vamos descer o pau de quem quer que seja que tiver o pau e vamos cobrar as providências dessas picuinhas que tá rolando aí. Bom, tem uma informação que o pessoal da toda está trabalhando. Se estiver trabalhando, nós não vamos começar a assembleia se as pessoas não voltar. É ou não é? Então, eu vou avisar o pessoal aí. Eu não avistei de longe aqui, mas se o companheiro Sodré, ou o André, ou o Salles, procura ver esse diabo aí, porque se o pessoal estiver lá, tem que vir pra cá, não adianta chorar. A gente fica parado aqui até amanhã, se é o caso. Fica ou não fica? Eu não vim aqui tumultuar naquela bagunça com ninguém. Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Agora, fazer o trabalho. Agora, atrapalhar também não vamos aceitar, não. Então, já peço informação aí aos companheiros aí, que verifiquem essa informação para ver se procede. Tá certo? Se tiver gente lá, nós vamos aguardar aqui a parada, porque, bicho, não tem choro, minha nega. A dona toda sabia e ela estava avisada, estava orientada que todo mundo tinha que participar do processo aqui. Tá certo? Então, o que é acertado não sai caro. Tô errado ou tô certo? Seja toda, seja o diabo que for, meu filho. Aqui até o diabo nós cortamos o rabo dele. Até o chifre dele nós cortamos. Corta ou não corta? Bicho, aqui com nós não tem esse negócio, é pau na gata. Agora tem uns caboclos malandros aqui no nosso meio, viu? Tem uns caboclos aqui, ô Bahia, cadê a fulana? Não vou dar o nome pra não queimar, né? Com certeza foi da greve da Reparar que tu conheceu a loirona, bonitona. Foi, não foi? Ó, dá uma olhada na cara. Brincadeira. Olha, eu tô vendo os companheiros de óculos aqui, mas tava fazendo um sol desgraçado, hein? Deve ter passado a noite inteira soldando. Aí a Ardia disse também, né, parceiro? Não tem jeito. O cara falou, Bahia, tu tá engordando, hein, bicho? Olha, o diabo da cachaça, meu filho. Ué. Não adianta a gente negar, não é cachaça mesmo, meu. Fazer o quê? Água moderadamente, devagar daqui. Eu tô aguardando alguém me trazer a informação da toda aí, hein? Eu tô aguardando alguém chegar essa informação pra nós aí. Cadê? Tem alguém da toda aí, não? Levanta a mão pra ver se tem alguém da toda aí.
Não tô vendo ninguém, então, tá trabalhando, vai tirar o pessoal de lá. Senão o Ana vai ficar parado aqui por causa disso. Vai ficar aqui por causa disso. Não tem conversa. É isso ou não, pessoal? Vocês concordam a gente esperar o pessoal da toda aqui ou não? Se não, nós vamos buscar. Vamos ou não vamos? Então, pessoal, pelo amor de Deus, manda esse pessoal vir pra cá. Cara, aí é foda. É quando a gente tá ali de boa. Quando tá com o negócio na ponta da perereca, o cara vai lá e aí é pra acabar, né? Aí é pra acabar, bicho. Quando eu falei pra você, rapaz, eu até estranho ter acontecido esse problema com a Toda. Que a Toda, nós já conversamos. Cuidado aí, parceiro. Você tá doido, porra? Que é isso? Você tá maluco? Rapaz, como é que o cabo do sindicato me dá uma dessa? Se eu vejo o peão, o Zé Buceta fazendo negócio, eu vou comer o rabo dele, ué. Faça um negócio desse aqui, rapaz, depois cai, borracha, quebra o pescoço, aí depois a patroa vai ficar chorando. A testada é um chifre quebrado aí embaixo do aéreo. 2 sonhos da Bripasa tá lá dentro. A Bripasa, bicho, eu vou ter que contar. Cara, mas querem gozar na nossa cara, bicho. Pelo amor de Deus, bicho. Sem chance, hein? Sem chance. Tô aguardando aí uma posição em relação a isso. Senão aqui o negócio vai ficar enrolado. Vai ficar enrolado. Então, providências aí, pessoal da Toda aí, tá certo? Que tem que estar dentro. O bicho cantando aqui pertinho. É mole fazer uma marcha de retirada, não é? Então, meu amigo, ó, resolve o problema aí para não bagunçar o coreto. Como eu tô dizendo, isso aqui é só um começo, nós não temos que bagunçar nada hoje. Aqui é só para tirar pauta. Lá, final de maio, de junho, é esse. Aí vocês vão ver como o bicho vai pegar, entendeu? Como é que é? Pois é, rapaz, por que o pessoal da Monte Carlo tá todo mundo encostadinho de boa aí, hein? Companheiro, vamos pra cá, bicho. A gente tá aqui tentando falar a mesma linguagem, mas tem uns companheiros que não, que não querem se misturar, gente. Que é isso? Pessoal, ó. Já a caixa daqui parece que tá saindo só aí, não, né? Então já nem deu uma queimada na potência aí. Então, o pessoal que puder chegar pra cá, ó. Juntar aqui os amarelinhos com os azulzinhos, os marronzinhos lá. Pessoal da Monte Carlo, né, bicho? Nós do acordo aqui é pra todo mundo, tem discriminação não, ué. No acordo é todo mundo junto e misturado. Então, portanto, os companheiros vêm pra cá, ó. A turma que tá lá, bicho, pelo amor de Deus, eu não queremos ir aí trazer ninguém aqui na marra. A Assembleia dos Pais, todo mundo tem que participar de boa. Agora, vocês têm que entender que o maior interessado aqui são vocês, ué. É ou não é, pessoal? Na hora de discutir o VR, será que na hora de tiver que ir pro cacete pagando aquele pessoal vem desse jeito? Não vem, caralho. Então vamos se misturar aqui, somar nossa força. Nós juntos somos mais fortes. É isso que vocês têm que entender, que aqui, bicho, todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Tem que se abraçar e pau na gata. Tá certo? E eu continuo esperando a posição do pessoal da Toda aí, tá certo? Caixote? Então, gente, como eu tava falando, nós vamos discutir com vocês aqui o problema específico, que é a nossa pauta de reivindicação, que a gente vai estar discutindo com vocês. Já existe uma pré-pauta, a gente já tem ouvido alguns companheiros, já tem algumas coisinhas que foram chegando aqui pra gente. Opa, meu! Aê, agora sim! Vamos aí pro nossos gatos aí, velho! Valeu, companheirada, pelo amor, que é que esses cabas não vêm pra cá, hein? O que será que tem aqui? Vamos lá, gente, vamos pra cá, ó! Vamos passar pra cá, companheira. Vamos dar uns gritos aí para o pessoal vir pra cá, hein, companheirada. Bom, gente. Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma vai aí, vamos lá. Agora nós queremos que vocês venham pra cá para vocês merecerem a salva de palma, companheirada. Gente, ó, vamos passar pra cá todo mundo aí, ó. Vamos lá, os companheiros aí, por favor. Vamos lá, do lado de cerca de lá, os companheiros tá vindo aí. Tem que vir pra cá, rapaz. Será que estão com medo de alguma coisa? Tô vendo companheiro de longe aqui, Afonso França lá, o gato que vai ter problema aí dentro, Afonso França, ele me roscói, rapaz, pra ir e companheiro lá. Vamos pra cá, meu amigo, todo mundo lá de cá, bicho. Não adianta vir um outro aqui meter o pau no gato e um ficar aí querendo ficar puxando o saco de gato. Vamos pra cá, companheiro, aí ó, os companheiros aí ó, beleza, companheiro, os marronzinhos aí, vem pra cá, rapaz. Aqui a gente se mistura, bicho. Aqui é todo mundo a mesma linguagem. Aqui, quando der o pau no gato, o caba tem que sentir a paulada. Eu, numa negociação, costumo dizer o seguinte, alguns companheiros aqui da Repar lembram-se disso. Numa negociação, bicho, nós costumamos dizer que o sindicato, ele senta na mesa com um porrete desse tamanho. É porque vocês não estão enxergando, mas o porrete está aqui. Deixa eu perguntar para vocês, como é, talvez vocês não saibam responder, mas eu sei os que sabem, como é que a gente amacia a carne dura?
Vocês sabem não? Como é que a macia é carne dura? Não é no porrete? Todo mundo tá podendo comprar picanha, alcatra, mignon, contra filé? Não, né? Tem que comprar carne mais meia boca para sobrar o dinheirinho e tal. Então a carne dura, para amaciar ela, em casa a gente faz isso. Tem que pegar aquele martelozinho, né? Na Bahia chama de machucador e tal, dá umas porradinhas nela, ou no próprio mercado, já passa na maquininha e tal. Como nós não temos máquina, é no pão mesmo. O que é que eu tô querendo dizer? Bicho, empresa tudo é carne de pescoço. É tudo carne dura. E a carne dura é esse porrete que eu falei aqui, que nós vamos descer o pau para poder amaciar, rapaz. E esse porrete que eu tô falando que tá aqui, embora vocês não estão vendo, mas ele tem que estar imbuído, tem que estar carregado com o espírito de luta de vocês, para quando descer o pau que eu sentido é. Na mesa de negociação nós botamos piso, bicho. Botamos piso para bater e quebrar a porra na mesa. Agora tem que trucar. E para trucar é vocês que tem que dar o recado. Deixa eu explicar mais uma coisa. Isso aqui funciona como time de futebol. Quem já participou das assembleias comigo, já expliquei isso, mas como tem muitos que não sabem o processo, vamos deixar claro. No processo de negociação aqui vai funcionar exatamente como time. Dentro de um time nós temos várias funções, correto? Goleiro, defesa, zaga, laterais, meio de campo e tem o centroavante, correto? Nós do sindicato, nós somos o quê? Nós somos os centroavantes. Vocês nesse time, vocês são o quê? Vocês são a defesa. Como é que a bagaça vai funcionar? Nós vamos arrepiar, vamos pra cima do gato para descer o pau. Se a bola bater do lado de lá, ela vai voltar. Se a bola voltar, a defesa não tem que fechar? Vamos fechar a defesa ou não vamos? Vamos criar uma barreira, botar a bola de volta, manda no nosso peito e nós vamos matar essa porra aí. Tá certo? Aí é que eu digo que o diabo do porrete que tá aqui, na hora de bater, nós temos que tremer. Na hora da mesa de negociação, quando a gente for dar um truco, nós temos que saber que os espíritos de vocês estão junto com a gente. Pra gente trucar, os caras têm que saber que nós não vamos ficar lá falando merda. Como é que faz o truco, Fábio? Se o cara chutar à toa? Blefar. Blefe quando eu não jogo truco? Não é facão, né, Fábio? Como eu não jogo truco e não entendo a regra de truco, o jogo não é minha praia, tá certo? Mas esse jogo de negociação, sim, essa é a nossa praia. E nós temos que saber que vocês têm que carregar. Eu também costumo dizer que o sindicato é uma metralhadora. E vocês são a munição. Se vocês carregarem essa metralhadora que são os sindicatos, nós vamos detonar essa negociação aí. Então tudo depende de você. Lá na Reparo dizia o seguinte: o nosso acordo, o nosso reajuste, a nossa cesta, o vale compra, vai ser do tamanho da vontade de vocês. Porque tem muitos que chegam aqui para negociar e muitos companheiros bancam o movimento. Agora tem muitos companheiros aqui na greve, ó. Fura, tô contando besteira? Não. Tem companheiro aqui na greve, viaja e fica ligando. E aí, Bahia, acabou a greve? Vai tomar no cu, rapaz. Sem chance. Aqui com nós não tem esse negócio, não. A pegada vai ser doída. Então, portanto, eu estou esperando o povo da toda voltar aí, senão não vai ter conversa. Então, no jogo nós estamos claros. Vocês já sabem qual é o papel de vocês, não sabe? Não estou entendendo nada, só estou vendo aí, quem está vindo aí o dilúvio? Já não, né? Estou vindo os companheiros lá. Então os companheiros que vêm, meu filho, ó, todos os companheiros são bem-vindos. E continua o povo lá do outro lado ainda. Não tem jeito, né, senhor? É brincadeira. Então vamos lá, companheirada, vamos chegar pra cá. Estou aguardando a informação ainda toda aí, né, velho? Senão nós vamos enrolar e vamos cozinhar o galo. Galo duro tem que ir muito tempo na peça.